Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Vamos para mais um devocional, mais um momento com Deus. Eu sou a irmã Ivanilda, líder do Grupo Recomeço, e você está em nosso canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, dia 23 dos 30 dias para viver. Estamos aí na reta final. Devocionais de dezembro, então estamos aí no final do ano, chegando, e Deus ele está falando ao seu coração, está curando as suas feridas, está fazendo com que você medite em tudo que você tem que fazer ou em tudo que você tem que se permitir transformar para que você tenha uma passagem de ano em paz. Amém? Temos que dizer, temos que repetir para muita gente, esse 2026 não vai chegar. Para muita gente, 2026 está só na ideologia, está na ideia, está nos planos, está nos projetos, mas não vai chegar. E se uma dessas pessoas for eu ou você? Que coisa dura de se ouvir, né? Mas é verdade. Então leve muito a sério esses devocionais. Deus está falando com você. Amém? Nosso tema hoje é: quando Deus fecha portas para proteger você. Isso é muito sério, preste atenção. A palavra do Senhor nós encontramos em Salmo 121:7, que diz assim: O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Queridos, nem toda porta fechada é rejeição. Algumas são proteção divina. Há portas que desejamos com todo o coração, mas oportunidades, pessoas, caminhos, mas Deus em sua sabedoria diz: não, não, Ivanilda, essa porta não. E quase sempre esse não dói muito, mais do que qualquer resposta negativa de outro ser humano, mas precisamos olhar isso à luz da eternidade. E se hoje fosse o último dia da sua vida, você ainda insistiria em atravessar uma porta que Deus fechou? Deus enxerga, querido, o que você não vê. Ele vê o fim desde o começo. Nós só conseguimos enxergar o começo das coisas. Ele não. E muitas vezes a porta que parecia ser a sua maior chance era, na verdade, um perigo disfarçado de bênção. Exatamente. O apóstolo Paulo desejava muito ir para a Ásia, pregar o evangelho. Olha como o intuito dele era abençoado, mas não foi permitido. O Espírito Santo não deixou. Mais tarde, Deus direciona Paulo para Macedônia, onde vidas seriam alcançadas, e aí sim, ele viu a porta da graça se abrir. Queridos, a porta fechada não atrasou o propósito, ela redirecionou. Se Paulo tivesse insistido no seu próprio plano, teria perdido o mover específico do Espírito Santo. Lembre-se do nosso versículo: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Salmo 121:7. Lembre desse versículo. Oh, meus amados, há dias que a tristeza não vem por causa do pecado, nem por causa de uma escolha errada que a gente faz, mas simplesmente do fato de que a vida não ficou como imaginávamos. Você orou, você chorou, você pediu a vontade de Deus, certo? E quando Deus faz a vontade dele e as portas se fecham, a gente não gosta, a gente não aceita. Queridos, quando os planos não avançam, quando os sonhos precisam ser engavetados, quando pessoas se vão, e então surge aí a dor silenciosa, aquela dor profunda, difícil de explicar. Não é revolta, é tristeza mesmo. Tristeza por não entender o que está acontecendo. Tristeza por se sentir paralisado, parado. Tristeza por pensar: será que eu perdi o controle da minha própria vida, da minha própria história? Mas aqui está uma verdade que sustenta a alma. Quando você entrega, meu querido, a sua vida a Deus, Ele não perde o controle dela. Pelo contrário, Ele assume o controle da sua vida por completo. Você deu a direção do barco para Ele. E Ele assume. Ele não invade a tua vida. Mas quando você diz: Senhor, toma o controle da minha vida e faz conforme a tua vontade, querido, Ele faz. Se hoje fosse o último dia da sua vida, você conseguiria confiar que Deus nunca deixou de conduzir a sua história? Nem mesmo nos momentos em que tudo parece fora do lugar? Queridos, vou te dar mais um exemplo. José teve sonhos, teve desejos, mas na cabeça de José,
embora ele tivesse fé suficiente para dizer Deus está no controle, qualquer um de nós no lugar dele ia dizer, puxa, alguma coisa está errada, né? Rejeição, injustiça, prisão, foi vendido pelos irmãos, nada estava como deveria estar, nada fazia sentido. Mas em nenhum momento ele perdeu o controle da vida de José. Anos depois, ele pôde declarar: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Glória a Deus. Gênesis 50, 20. Olha, queridos, foi muito tempo José passando naquele deserto, José passando naquele sofrimento, mas deu certo. Imagine uma criança caminhando com o pai por uma estrada desconhecida. Ela não entende os desvios, as paradas, nem os caminhos estreitos. Tudo que ela vê é confuso para ela, mas o pai segura um mapa completo, que hoje em dia a gente coloca aí um GPS, né? Ele sabe exatamente onde cada curva leva. A criança pode até chorar, pode até se entristecer, pode espernear por não estar onde ela gostaria de estar. Mas o Pai nunca perde o controle do caminho. Assim é Deus com você. Mesmo quando o coração está triste, o mapa da sua vida continua nas mãos dele. E ele sabe exatamente o final da tua história. Ele sabe exatamente os planos que tem para você. Vou te falar uma coisa. Com o coração bem aberto, diante de Deus, reflita comigo. Que tristeza eu tenho carregado por a vida não estar como eu planejei, né? Você planejou a tua vida? Tá tudo diferente? Você carrega essa tristeza? Que tristeza é essa que você carrega? Sobre o quê? Onde você confundiu a porta fechada com o abandono? Será que eu estou sofrendo não porque Deus falhou, mas porque eu ainda não consigo ver o que Ele está, como Ele está me protegendo? Se hoje fosse o último dia da sua vida, meu querido, você escolheria confiar em Deus, né? Eu acho que escolheria, porque Ele nunca perdeu o controle, nem mesmo quando você não entende. Vamos orar ao Senhor? Eu quero orar por você, mas ore comigo. Senhor meu Deus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, e nós queremos dizer para o Senhor com o coração aberto, que tem momentos, Deus, que o meu coração fica profundamente triste, porque, Senhor, eu não entendo o que está acontecendo. Eu não entendo grande parte das coisas que acontecem na minha vida. Senhor, eu sei que algumas coisas eu plantei e estou colhendo, mas tem coisas, Senhor, que eu não imagino. Tem portas que eu estou orando há tanto tempo e elas não se abrem. Senhor, hoje eu reconheço quando pedi a tua vontade e tu não soltaste a minha mão. Mesmo sem entender, Senhor, eu escolho confiar no Senhor. Se hoje for o meu último dia, eu quero viver descansando na certeza de que a minha história sempre esteve no teu controle, sob os teus cuidados, porque tu és o meu Deus. Eu entreguei a minha vida ao Senhor e eu peço que o Senhor cuide. E eu creio na tua palavra que diz que o Senhor tem o melhor dessa terra para mim. E eu creio nisso. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, meu querido. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti ele levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passe essa mensagem adiante e seja um missionário. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.